do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, indo Jesus para Jerusalém, atravessou a Samaria e a Galileia, e entrando numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que pararam ao longe e levantaram a voz, clamando: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E Jesus, logo que os viu, disse-lhe: ide mostrar-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. Um deles, vendo que ficara limpo, voltou atrás, glorificando a Deus em altas vozes, e prostrando-se por terra aos pés de Jesus, lhe deu graças. E este era samaritano. Então disse Jesus: porventura não foram 10 os curados? Onde estão, pois, os outros 9? Não se achou quem voltasse e viesse dar glória a Deus, senão só este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te, vai, que a tua fé te salvou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Podem sentar-se. Então, hoje, nós vemos nesta leitura do Santo Evangelho a cura dos 10 leprosos. E vamos falar aqui também da gratidão, ou da falta dela, da ingratidão. Por quê? Não são 10 os curados? Questionou Nosso Senhor. Os 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Então, dos 10, somente um voltou para agradecer. Ou seja, demonstrar esse gesto de gratidão pelo milagre que recebeu. Ficou limpo daquela doença, daquela lepra. Quais são as lepras que hoje estão aí presentes? Quais são as lepras que adoecem os homens de hoje? Obviamente, a lepra do pecado. Reconhecer o benefício recebido, agradecer e retribuir é um dever de religião, de piedade e de gratidão. Agradecer é um dever de religião, nós como católicos, é um dever de piedade e é um dever de gratidão. 3 são os graus dessa gratidão. O primeiro grau é a gratidão interna, que consiste no reconhecimento e na recordação do benefício recebido. Então, internamente, na alma, a gente sente essa gratidão. Reconhece que recebeu esse grande benefício e fica grato, fica agradecido por isso. A segunda é a gratidão verbal. Então, aquele homem viu que estava curado e voltou glorificando a Deus em voz alta. Então, essa é a gratidão verbal. E o terceiro é a gratidão real, que consiste em retribuir, de modo real, com outro benefício ou com um sincero desejo de fazê-lo. Então, retribuir com outro benefício, ou pelo menos, se você não consegue fazer isso de forma real, mas pelo menos com
um sincero, né, desejo de fazê-lo. Isso nós vemos, né, São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, já fala sobre esses 3 graus de gratidão. Gratidão interna, que é o reconhecimento, a gratidão verbal e a gratidão real. Sob certo ponto de vista, a gratidão do penitente deve ser maior do que a gratidão do inocente. Nós temos uma grande dívida e alguém não tem nenhuma dívida. Então, se nós somos perdoados dessa dívida, nós, com certeza, seremos mais gratos àquele que nos perdoa do que àquele que não tem nada para ser perdoado. Não é isso? Então, quanto maior a dívida perdoada, maior deve ser a gratidão para com aquele que nos perdoa. A gratidão, com efeito, deve estar em proporção com a grandeza do benefício recebido. A grandeza do benefício depende da sua gratuidade. Então, se o benefício que recebemos é gratuito, então a grandeza desse benefício é imensa, né? Mas gratuito é o benefício. Isso é que queremos chegar, né? É o benefício que Deus concede ao penitente, porque lhe dará graça quando merece pena, quando é digno de castigo. O tribunal da penitência é o único que o penitente vai na certeza que não será condenado. Já o tribunal humano, né? Geralmente você sai condenado de lá. Pega 10, 15, 20, 30 anos, dependendo da pena, dependendo do crime. E a gente, um crime que poderia perder, colocar-nos no caminho do inferno, a gente vai, claro, já sabendo que Deus, ele é misericordioso, compassivo e que seremos perdoados. Em alguns casos, né, é necessário que ele faça uma reparação, né, para que aquele pecado realmente seria um fato, uma forma de gratidão, né? Uma reparação por um pecado cometido. Se for um pecado grave, então fazer uma reparação. Mas, dificilmente, raramente, ele sai ali sem a absolvição, né? O padre, como juiz, é aquele que vai dar a absolvição. Por isso, Nosso Senhor fala, né? Vai mostrar-te ao sacerdote. Vai mostrar-te ao sacerdote. Você está com lepra, a lepra do pecado, vai mostrar-te ao sacerdote. E ele instituiu o sacerdócio, então esse sacerdócio, obviamente, é o sacerdócio que ele instituiu, né? Sacerdócio cristão, sacerdócio católico. Somente nós, somente os católicos, é que realmente usam este sacramento instituído por Nosso Senhor. Aqueles a quem perdoardes serão perdoados, aqueles a quem retiverdes serão retidos. As demais que se dizem a igreja que não são, né? São seitas, elas não praticam esse sacramento, não tem esse sacramento. E se algumas vezes dão aconselhamento, mas não como sacramento, para eles não é sacramento, de fato não é, estão certinho, não é sacramento. Assim como a Eucaristia, para eles também não é Eucaristia, é apenas um pão, é um símbolo. Então, certíssimos, não é mesmo. Para eles é apenas um pão abençoado lá, um pão da padaria que eles fazem lá. Não é o corpo de Cristo, de fato não é. Não é o sangue de Cristo, não é. É só um vinho, ou uma água com corante, né? Ou um suco de uva, mas não é realmente o sangue de Cristo. Então, o sacramento da penitência é um sacramento que só a igreja tem e só os sacerdotes dela, ordenados validamente, é que tem esse poder de conferir a absolvição em nome de Nosso Senhor, né, da absolvição ao penitente. Então é gratuito, ninguém paga para receber a penitência, para receber a absolvição, não é isso? Ninguém paga para receber o corpo de Cristo. É gratuito. Então quando recebemos o benefício gratuito, mas ainda devemos ter gratidão por isso, não é verdade? Mas ainda deve ser a nossa gratidão por esse benefício recebido.
Então, o penitente, em comparação com o inocente, é como um pobre em comparação com o rico. Para o pobre, qualquer presente que ele recebe já é uma grande coisa, não é isso? Agora, um rico, você dá pode ser o maior luxuoso para ele não significa quase nada, né? Ele até nem aceita muitas vezes. Não é isso? Então, para um pobre, qualquer presente já é muita coisa, né? Para um rico, muita coisa já não é, para ele não significa nada, muita coisa. Mais recebe o pobre recebendo uma pequena esmola do que o rico recebendo a mais avultada soma, a maior soma. Para o pobre é quase nada, mas para o rico é muito, né? A generosidade divina é maior no perdão do pecador do que na conservação do inocente. Maior foi o dom que recebeu Madalena do que o dom concedido a São João Evangelista. E desde o seu nascimento se conservou puro, inocente. Por graça de Deus, obviamente. E Maria Madalena, como sabemos, viveu a vida devassa até a sua idade já de jovem, né, quando se encontrou com Nosso Senhor, que houve aquela conversão. Então ela certamente recebeu mais graças, mais dons do que o próprio São João Evangelista. Claro, a maior gratidão também dela. Por esses benefícios, né, recebidos de Deus. Maior deve ser a gratidão do pecador, curado da lepra do pecado no sacramento da confissão. Somos gratos? Será? Se agradecemos de fato, como deveria, quando recebemos esse sacramento de cura, né? Da cura da lepra do pecado, no sacramento, que é o sacramento da confissão. Toda a ingratidão é pecado. Muitas vezes a gente é ingrato com isso. Opõe-se à reta razão e à virtude. Então, toda ingratidão é um pecado, porque se opõe à reta razão, que nos diz, é uma forma de... Tem que ser grato, né? A razão diz isso. Então, se opõe a isso. E a virtude também, a virtude cristã, ser grato, de agradecer. Então, ser ingrato é um pecado. Entre outros pecados, São Paulo enumera a virtude, a ingratidão, como pecado. Entre outros pecados, como o pecado da blasfêmia, o pecado da desobediência e o pecado da ingratidão. Então, estão aí parecidos, né? Bem próximos uns dos outros. A ingratidão, a blasfêmia e a desobediência. A ingratidão formal, que é o desprezo do benefício ou também do benfeitor. Então, você recebe a absolvição e despreza tanto a absolvição quanto o benfeitor da absolvição, que é o próprio Deus, através do sacerdote. É um pecado especial. Então, essa é a ingratidão formal, né? É um pecado especial. E temos a ingratidão material. É a omissão dos deveres de gratidão, sem desprezo. É uma ingratidão material. É a omissão dos deveres de gratidão, eu devo ser grato, mas eu não sou. Porém, sem o desprezo, sem má disposição da alma, mas uma simples negligência. Então, esse seria uma ingratidão material. Você não cumpre o dever de gratidão, porém, não é por má disposição, ou por falta de vontade, ou por desprezo disso, mas por uma simples negligência. E temos
Na ingratidão formal, pode existir uma tríplice malícia. O ingrato considera o benefício como um mal ou censura o benefício recebido ou paga o benefício recebido fazendo o mal ao seu benfeitor. Muitas vezes nós fazemos isso, né? Falando-se do sacramento da penitência. Então Deus nos perdoa, nos dá o perdão, sem nenhum merecimento de nossa parte. E a gente ainda é ingrato com isso. Considera o benefício recebido como um mal, a gente prefere ficar no pecado, né? Não. A gente fala assim, eu me arrependo de ter me convertido, né? Se não falar, mas ele pelo menos ele sente assim, né? Para que eu fui procurar ser católico? Tão difícil. Era melhor viver nessa vida mundana, forró todo final de semana, na farra, na bebedeira, na vida de adultério. Era tão bom, por que eu fui fazer isso? E censura o benefício recebido, né? Ou paga o benefício, que é o mais comum, fazendo mal ao seu benfeitor, né? Ou pelo menos não sendo grato, que é uma forma também de fazer mal ao benfeitor, a Deus. Então você é perdoado e continua cometendo os mesmos pecados, né? A vida toda. Deus perdoa, você passa uma semana, volta de novo, mesmo pecado. Deus perdoa, volta, mesmo pecado. Então a pessoa passa a vida toda fazendo isso, esse movimento, né? Deus perdoa. Mas aí vai também saber se a pessoa realmente está arrependida para receber aquilo, né? Se ela comete sempre o mesmo pecado, ou tem algum problema mental, ou tem uma malícia muito grande ali, né, do pecador, para cometer sempre as mesmas coisas. Pode ser um problema de saúde, pode ser também, mas na maioria das vezes não. É mesmo um problema mesmo de caráter da pessoa. Então paga o benefício fazendo mal ao seu benfeitor, né? Isso também diz São Tomás de Aquino. São Paulo, na sua primeira carta, na sua epístola aos Tessalonicenses, vem dizer: "In omnibus gratias ad te". Em tudo, né, dai graças ao Senhor. Sim, se é dever nosso agradecer a Deus a saúde física, maior ainda deve ser agradecê-lo pela nossa saúde espiritual, pela nossa saúde da alma. Agradecemos a Deus o benefício do perdão dos pecados. E sabemos que o pecado, ele adoece não só a alma, mas ele também traz consequências graves também para o corpo, né? Porque nós não somos nós somos corpo e alma, né? Corpo, alma e espírito. O espírito é a parte nobre da alma, né? Só o homem, só o ser humano, né? Só o cristão tem o espírito, né? Embora tenha gente que tem espírito de porco, né? Como eles dizem, espírito de porco. Mas o espírito mesmo humano, cristão, é só o ser humano, só o homem que tem, né? Católicos, sobretudo. Então é dever nosso agradecer a Deus pelo benefício recebido, pela cura de nossa alma, sobretudo, e também pela saúde física, como dizia, né? Corpo e alma estão ali unidos. Agradecemos a Deus o benefício todos os dias, né? Pelo perdão recebido. E muitas vezes a gente tem essa oportunidade, né? De se confessar, às vezes por vergonha. Na hora de pecar, não tem vergonha, né? Você peca bonitinho, sem nenhum problema. Né? Agora, na hora de confessar, Ave Maria, a pessoa chora, a pessoa treme na base, né? Para confessar. E para agradecer também, muitas vezes a gente é também dessa forma, né? Tem vergonha de agradecer. Ou já não agradece, já pensando, não vou agradecer porque amanhã eu vou cair de novo. Não vou nem agradecer. Ou outros nem falam, eu vou nem confessar hoje porque amanhã eu vou cair de novo. Então não vou nem buscar a confissão, não vou nem pedir a absolvição, nem vou me confessar porque
eu sei que eu vou cair amanhã. Isso é coisa inspirada pelo maligno, pelo demônio, não é? Não vem de Deus. Então, que nós tenhamos essa gratidão pelos benefícios que todos os dias recebemos, né, das mãos de nosso Senhor. Então, esse é um gesto. Não só o perdão recebido, que deve ser a nossa maior gratidão para com isso, mas por todos os benefícios que nós recebemos de Deus. Ter uma família, ter uma fé, acima de tudo, uma fé verdadeira para professar, ter os sacramentos aqui, ao menos uma vez ao mês, né? Muita gente não tem aí. Então, ser grato por isso. Ter o sacramento da penitência, ter o sacramento da Eucaristia, ter a doutrina verdadeira. É difícil, né, para viver, mas a gente encontra, né, ainda, temos aqui. Procuramos viver aquilo que a igreja sempre ensinou durante toda a sua história. E sendo grato por isso, por Deus nos ter alcançado, pela sua misericórdia, pelos seus desígnios, e aqui estamos, né? Muita gente não chega aqui porque nem conhece, nem sabe, né? E alguns têm até a oportunidade de conhecer, mas depois desaparecem, não voltam mais. Se fecha, né? Se fechou o coração, então não vai, não agradece, é ingrato. Então que nós possamos agradecer a Deus todos os dias, por todos os benefícios que Deus nos concede. Não só do perdão, mas também todos os demais. Todos os sacramentos, especialmente o sacramento da Santa Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre.